A experiência de intercâmbio é uma oportunidade única para estudantes e profissionais se desenvolverem pessoal e profissionalmente no exterior. Ao viver e estudar em outro país, os participantes podem adquirir novas habilidades, perspectivas e redes de contatos, além de melhorar a fluência em idiomas. A experiência de intercâmbio pode ser um divisor de águas na carreira e na vida pessoal, oferecendo oportunidades de crescimento e desenvolvimento em um mercado global cada vez mais competitivo. O Entre Assuntos está começando para falar sobre as vivências do intercâmbio. Para falar mais sobre intercâmbio, eu recebo aqui o especialista em educação internacional, Newton Rodrigues. Seja muito bem-vindo à Opinião CE, ao programa Entre Assuntos. Obrigado, El, pela oportunidade. Obrigado a todos por a gente estar aqui e bater esse papo sobre experiência internacional, um dos temas que é importante e necessário. Eu queria começar com uma pergunta que acho que todo mundo se faz, né? Todo mundo pode fazer um intercâmbio? Pode. Pode, e eu ainda digo complemento. Todo mundo precisa fazer um intercâmbio na sua vida, independente da idade. Intercâmbio não tem idade, não tem questão social, não tem, e principalmente idade. Eu falo que cada pessoa tem seu tempo. Parabéns para aqueles que com 16, 17 anos têm os pais que pode bancar uma experiência internacional, seja um intercâmbio de férias, um intercâmbio de 4 semanas, ou até mesmo parte do ensino médio fora. Parabéns para esses que têm essa oportunidade de cedo. Mas parabéns mais ainda para aqueles que trabalha, termina a faculdade, junta um dinheirinho, às vezes eu brinco, vende a mãe, o vizinho, o carro, o pai de troco e vai mesmo assim. E também para aquelas pessoas que hoje é incrível que nós temos um mercado crescente que a gente chama 50+. É um programa de intercâmbio específico para quem tem acima de 50 anos. A gente chama que é umas férias diferentes, que é intercâmbio, você estuda um idioma num turno, no contraturno você participa de atividades culturais, uma agenda, por exemplo, pessoa que gosta de vinho, dependendo do destino, vinícolas, gastronomia, museus, arte, então é umas férias diferentes, e é um mercado que tem crescido cada vez mais, intercâmbio de estudo e trabalho, que esse não tem idade. Assim, depois dos 18 anos, a partir dos 18 anos, tem um intercâmbio de estudo e trabalho. Para quem é o intercâmbio de estudo e trabalho? Para aquelas pessoas que acham que não pode, ela faz um planejamento financeiro, constrói uma jornada para esse planejamento e chega lá e diz, mas eu não vou conseguir ficar 1 ano fora, 8 meses fora, sem poder, como é que eu vou viver? E aí esse programa é exatamente para esse perfil que você tem um visto de estudo e no contratempo você pode trabalhar legalmente no país e se manter no país. O que é interessante é que existem alguns destinos hoje que é bem popular, como economicamente falando, que é a Irlanda, nos últimos 10 anos, se destacou nesse mercado. A Irlanda hoje, por exemplo, tem uma comunidade brasileira de mais de 80 mil estudantes. Nossa. Na Irlanda, legalmente, porque tem uma estimativa que ainda tem algumas pessoas que foram, não renovou, voltou, mas, no geral, a comunidade brasileira na Irlanda é grande. Por quê? Porque o custo econômico, né, o custo, ele é mais acessível, menos burocracia, e você chega e já começa a trabalhar no outro dia. Ai, Newton, mas eu não sei falar inglês. Como é que eu vou conseguir trabalhar em um país que eu não falo a língua? Primeiro, o objetivo é para você aprender. O segundo, você vai aprender outra vez na imersão.
Aí tem trabalhos específicos, principalmente a área de serviços, né? A área de serviços que algumas áreas você não precisa falar, né? Você fala o básico, por exemplo, o pessoal que dos restaurantes, auxiliar, bares, cafeterias, tem a equipe de frente e tem a equipe de trás. E aí é step by step. Existe um outro estudo interessante sobre isso, que 82% dos brasileiros, eu acho que, se eu não me engano, eu sei que é acima de 80%, acho que 82% brasileiros, por cento dos estudantes brasileiros hoje na Irlanda, estou falando da Irlanda porque é um país que tá em focado para estudo com permissão de trabalho, exatamente para quem tem um budget mais ajustado, reduzido. digamos assim, mais reduzido. Uma média de 80% dos brasileiros que vão para a Irlanda são altamente qualificados. Esse é um estudo feito na própria Irlanda. Existe uma pesquisa que diz que qualificado como? São pessoas que já têm uma formação superior, já têm já estavam no mercado de trabalho nas suas áreas de formação no Brasil, e eles fizeram como a gente fala aqui, né? Chutaram literalmente o pau da barraca para viver uma experiência diferente. Eu vou chutar a jaca. Eu saí 10 anos do banco, eu saí do grupo de comunicação que já estava 20 anos, eu quero uma experiência diferente. Porém, eu ainda não falo inglês. O que é que eu vou fazer? Se as pessoas entender que ela pode construir essa etapa de primeiro você aprende a língua, depois você vira a virada de chave. E hoje a Irlanda ela tem sido um país que dá muitas oportunidades, porque as big techs, as grandes empresas de tecnologia, fora dos Estados Unidos, a sua maior estrutura está na Irlanda. O Vale do Silício europeu está na Irlanda. Por exemplo, Google, Facebook, Meta, todas essas empresas grandes, Deloitte, Salesforce, o Google tem mais de 5.000 funcionários na Irlanda. E por aí vai. Então, você tem oportunidades diversas. Por exemplo, só para tu ter uma ideia, tem uma empresa, eu nem sei se a gente pode dizer o nome. Pode ficar à vontade. Um exemplo, o Airbnb, que é aquela plataforma que todo mundo usa para, né, viagens, hospedagem, quando você liga para o time de suporte em português, o teu atendimento é lá na Irlanda. Nossa. Eles têm um prédio gigantesco, eles têm um atendimento lá que faz essa gestão. A nível mundial, né? Tem um andar que é Brasil, América Latina, Ásia. A Lufthansa, por exemplo, tem atendimento de call center no exterior que falam português. Então, esses ambientes dessas empresas, elas criam diversas oportunidades de trabalho também para quem é falante da língua portuguesa, principalmente nativo. Então, assim, as pessoas dizem, como ele foi, deu certo, existe diversas. E quando você fala o inglês, né, quando você dá esse up da língua, se abre os horizontes, porque você tanto pode trabalhar a nível internacional, a nível local, como tem ainda ali aquele suporte da sua língua mãe, que se for uma estrutura que tenha negócios no seu país de origem, você também tem mais... Vai ter um destaque. Tem mais destaque. Essa pesquisa que você falou da questão da qualificação, né, das pessoas que estão lá, me trouxe aqui um insight. De repente, porque nessa faixa etária e nesse momento de vida que se escolhe ir, você faz uma escolha muito consciente, né? É um desejo muito forte, é um projeto de vida, digamos assim. Quando você investe em algo que você acredita, que você quer muito, você vai com tudo, né? Talvez isso esteja associado a esse bom desempenho dos brasileiros lá fora. Nós, no geral, assim, pela minha andança pelo mundo, 20 anos que eu vivo entre Europa, Brasil e tendo essa experiência internacional em ambientes diversos, e conhecendo a comunidade brasileira também fora, nós somos muito bem recebidos, nós somos muito bons no que nós fazemos e nós somos muito proativos. Nós temos aquela do chegar e fazer.
Eu não, assim, as experiências que eu tive nos ambientes de trabalho você liga para o europeu fora daquele horário e diz, olha, você pode fazer um extra amanhã? Dependendo do contexto, às vezes ele nem atende o telefone. E o brasileiro está lá. Vai fechar mais tarde, ele vai ficar aqui. Eu preciso ter uma pauta extra, ele vai estar lá. Assim, a gente tem muito essa... Dedicação. A gingada brasileira, esse nosso jogo de cintura, ele é para tudo. Para o bem também. Que maravilha. Agora, vamos para um basicão. Eu quero fazer um intercâmbio, eu não sei nem por onde eu começo. O que é que eu tenho que fazer? Pronto. Você foi no ponto. O desejo. O desejo. Depois do carro e da casa, é o terceiro maior investimento do brasileiro. É a educação, é a viagem, né? É a experiência internacional. Né? Primeiro a gente quer o carro ou o apartamento, ou a casa. Depois a gente pensa isso é meio que cultural. Agora eu vou viajar, eu vou para os Estados Unidos, eu vou para a Europa, eu vou, né? É a escadinha da organização da vida. Mas eu não sei por onde começar. Existem algumas dicas que a gente faz. Primeiro a gente tem que perguntar o que é que eu gosto. Eu gosto de frio, eu gosto de calor, eu gosto... Qual idioma que eu gostaria de falar? E aí a gente começa a fazer um filtro. Né? Por exemplo, eu não gosto de coisas velhas. Eu não gosto de antiguidade. A gente não vai levar você para a Europa. A gente vai levar você para um país moderno, para o Canadá, para a Austrália. Né? Eu não gosto de frio. Você não tem perfil do Canadá, que é menos 20 no inverno. Né? Certamente, eu sou do Ceará, temos praias. Então, assim, eu estou falando primeiro na identificação, quando a gente fala a questão do gosto, da afinidade. Mas a questão do planejamento, ele vem em sequência. Né? Para onde o meu dinheiro dá para ir? É uma outra pergunta que a gente faz. Até onde o meu dinheiro dá para ir? Porque às vezes você diz, mas Estados Unidos é muito caro, eu não consigo ficar um mês estudando nos Estados Unidos. Mas você pode ir para Malta, que hoje eu falo muito isso. Você pode comprar um iPhone com o mesmo valor que quando lança os iPhones, a gente brinca, existe até muitas publicidades sobre isso. Com o dinheiro de um iPhone, você tem uma experiência internacional na Europa. É uma questão de escolha. Então, para de dizer... Desculpa que não pode, você pode pagar um iPhone 24 vezes. Você pode pagar um intercâmbio em 24 vezes. Então, primeiro você tem que entender. É inglês? Se é inglês, eu tenho Estados Unidos, Canadá, Irlanda, Inglaterra, outras opções no Reino Unido. Tem a Austrália, tem a Nova Zelândia, tem a Ilha de Malta, que economicamente também falando é uma ótima opção. Inclusive, é uma ilha maravilhosa, fica ali embaixozinho ali na botazinha ali da Itália, ela fica muito próxima, né? É uma ilha rica, colônia inglesa, se fala inglês, e tem muitas escolas de inglês, tem muitos brasileiros estudando em Malta, e acima de tudo é um paraíso de verão para os europeus. Então, e faz sol quase todo ano. Um pouco... Tá na Europa, mas tem um clima diferente. Uhum. Mas não chega a ser aquele frio. Então, Malta hoje é uma ótima opção. Outra, a própria Irlanda, que tem um custo também mais baixo para longa duração. Estudo com permissão de trabalho. Se destaca hoje a Austrália, se destaca a Irlanda, a Nova Zelândia. Aí eu falo para aquelas pessoas que precisam trabalhar para se manter. Para manter a experiência. Então, eu falaria desses 3 destinos. A diferença é o custo de um para o outro. Quero levar a família. Existe. Hoje os brasileiros, hoje não, já faz um tempo, o destino número 1 tem sido o Canadá. O Canadá já se consolidou há 22 anos que eles estão em primeiro lugar como destino mais procurado pelos brasileiros. E o Canadá, hoje você pode ir com a família. Existem diversos programas. E como é o programa do Canadá? O que é legal do Canadá é que, vou dar um exemplo, o esposo ou a esposa, o casal, mais os 2 filhos.
Existem comunidades, províncias no Canadá, que existem políticas de incentivo até de educação gratuita para os filhos. E aí, ou o marido, um dos dois, que já tem um inglês, por exemplo, é um programa diferente, mas é um programa que já exige uma proficiência na língua, porque você vai para um curso mais especializado, é como se fosse uma pós, um college, que a gente chama um college, um curso já que exige um domínio da língua. Um dos dois estuda com permissão de trabalho e o partner, né, o esposo ou a esposa, tem direito ao mesmo visto para poder trabalhar no país. E hoje tem sido um dos destinos que muitas famílias brasileiras têm escolhido viver, que é no Canadá. Que você tem um visto para um, existem províncias que têm incentivos para a educação dos filhos, e os dois podem trabalhar legalmente no país através de um visto de estudo específico, porque o que é que eles fazem? Eles são pioneiros nisso. Tem uma coisa que a gente chama critical skills, que são áreas críticas, né, digamos assim, áreas que têm necessidade. Estão precisando de jornalista. O que é que a gente vai fazer? Nós vamos criar um programa específico para atrair jornalistas. Eles fazem assim, eles estendem uma mão e depois eles seguram com a outra. Eu acho que muita gente conhece alguém, né? Acho que você conhece alguém que, eu tenho um amigo ou amigo do amigo que foi para o Canadá fazer um curso, nunca mais voltou. Trabalha na universidade, ou trabalha no laboratório, ou trabalha... Eles são especialistas nisso, a mão de obra qualificada. Eu ia te perguntar, exatamente essa era a minha próxima pergunta. Dentro da sua expertise, da sua experiência, dos seus dados, esse índice de retorno, por exemplo, tem gente que realmente quer ter a experiência por um tempo determinado, quer viver aquilo, mas quer voltar para a sua pátria-mãe. Tem gente que não, que quer mesmo ir, quer tentar uma oportunidade de viver lá. É equilibrado esse número ou Não. tem demais? Como é que fica isso? É interessante a sua pergunta e pela minha experiência hoje, nesses 10 anos, já 15 se eu for somar a universidade fora e tudo, 20 com total, né, mas assim, trabalhando mesmo específico com essa parte de mentoria, de acompanhamento, né, trabalhando nessa parte, a minha experiência mostra que a grande maioria não retorna. E ainda digo mais, o intercâmbio, hoje, para 80% das pessoas que nos procuram, ou mais, eu estou sendo modesto, eles já usam o intercâmbio como um trampolim para tentar a vida fora. Então, a porta de entrada. A porta de entrada. A porta de entrada. É o que eu falo. Se você tiver uma jornada, primeiro você tem que saber o que quer. Às vezes a pessoa nem sabe o que é que ela quer, ela sabe o que ela não quer. Ela não quer ficar ilegal, ela não quer passar por isso, por aquilo. Então isso já ajuda muito a gente identificar o perfil, né? E como conduzir a jornada. Né? Por exemplo, o tipo de programa que tem que direcionar. Né? Tem um amigo meu que ele é psicólogo e ele diz assim, você é o psicólogo da pessoa que quer viver fora e não sabe. Eu digo, é quase isso, porque a gente se torna um... Eu falo muito, eu preciso saber de tudo. Não adianta você falar só... Não, eu preciso saber tudo para poder eu ser mais assertivo no direcionamento. Você já teve visto negado em algum lugar? Eu preciso saber a questão financeira, eu preciso saber se o seu desejo porque às vezes as pessoas têm vergonha, normal. Ela quer ir, olha, aparece diversos níveis, por relacionamento, decepção amorosa, né? A questão de trabalho mesmo, quer sair do trabalho e quer aproveitar o dinheiro para fazer algo diferente, o sonho desde pequeno, mas não achava muito distante, né? E aí, quando a pessoa diz, eu quero ir, mas eu não quero voltar. Escuto muito isso, eu digo, o que é que você sabe fazer? Para poder o que é que você estudou?
Porque às vezes a pessoa, eu sou jornalista, mas eu não vou conseguir, eu não falo inglês ainda. Até eu ser jornalista, lá tem que ter uma jornada. Sim. Né? Nativo, de uma língua que não é minha. Aí eu disse, mas você não precisa ser a jornalista de frente de apresentar o jornal, de apresentar o programa. Você pode trabalhar na produção. Você pode trabalhar na redação. Você pode trabalhar no marketing. Você pode fazer uma especialização que está dentro da área de comunicação. Eu não estou dizendo que é impossível você estar na frente, ser âncora. Porque nós, brasileiros, temos assim um DNA que quando a gente quer, a gente consegue. Eu fico muito feliz, eu estava o ano passado na Inglaterra, visitando uma instituição de ensino, e a gente estava com um grupo de estudantes de Fortaleza, era de Fortaleza. E no final, lá na entrega de certificado e tudo, a professora, eu descobri que a professora, uma das professoras, era brasileira. E os estudantes não sabiam que ela falava português, que ela era brasileira. Porque ela não falava assim, eu estou contando essa história porque me emocionou quando ela disse, eu sou brasileira, eu sei como é, vocês que estão cheios de sonhos, ela fez ali. E aí eu fiquei emocionado de uma forma que eu não ia falar, eu pedi a fala, e eu disse, gente, eu fico muito orgulhoso com esse tipo de história, porque eu construí a minha carreira fora do país também, e eu sei o que a gente luta, é porta na cara, é não, é sim, é a jornada da vida. E você chegar numa instituição de ensino para dar aula de uma língua que não é sua, eu não preciso saber mais nada da sua jornada. Parabéns. E é normal a gente encontrar isso. Então, por isso que eu digo, não existe, não pode. Eu afirmo, nunca permita que alguém diga que você não pode. Você pode tudo. Você pode morar nos Estados Unidos, você pode morar em qualquer lugar do mundo. Você só precisa de um planejamento e uma jornada. A gente falou deu uma pinceladinha ali sobre preço. Você já disse, a primeira pergunta que eu fiz foi se é possível para todo mundo. Você já afirmou que é possível para todo mundo. Penso eu que falta um pouco ainda, como esse tema é um tema que para muitos parece ser muito distante, até geograficamente distante, então fica esse conflito de informações. Então vocês estão trazendo um evento específico, eu queria que você falasse sobre o que é que as pessoas vão ter acesso, de que forma essa informação mais fina, com mais precisão vai chegar às pessoas e essas oportunidades também vão se expandir. Nós estamos trazendo para Fortaleza, para o Ceará, na verdade, a primeira feira de intercâmbio, né? Nós estamos chamando a primeira feira do estudante internacional. O que vai acontecer nesse evento? É agora já, no dia 31, sábado, de 10 às 7 da noite, de 10 às 19, nós vamos ter exatamente essa oportunidade de estreitar essa relação entre as instituições de ensino presente, estrangeiras, e também local, que vai ter uma instituição também brasileira, para estar tirando dúvidas, passando informações, valores, quanto custa o investimento, como se planejar, e em paralelo ao salão a gente vai ter painéis e palestras no auditório durante todo o dia. Nós vamos ter uma palestra com o tema, por exemplo, como estudar e trabalhar no exterior. Né, que é exatamente isso. Como eu tenho que me planejar? O que é que eu preciso? De repente é a maior fatia de público, né? Que é a maior fatia de público. Hoje tem sido assim, aos 40, 50. Eu já fiz tudo e não deu certo, agora eu vou tentar fora. Mas tem jovens também. É por isso que é muito difícil responder a pergunta de intercâmbio. Qual é o público? É para todos. Cada um tem o seu tempo. O seu tempo não foi quando você tinha 16 anos, mas pode ser quando você tem 50. Nós temos umas 5 clientes assim, de intercâmbio acima de 60 anos. Que os filhos já têm netos e dizem assim, agora eu vou
eu vou realizar o meu sonho, que é desde a infância. Mas só voltando para a feira, para responder a sua pergunta, nós vamos ter painéis, né, vários painéis, palestras. Um é sobre intercâmbio, estudo e trabalho, como organizar essa experiência. Nós vamos ter um painel que é inglês no Brasil, estudar inglês no Brasil, estudar inglês fora, porque também existe esse outro. A gente passa, nossa, eu estou há 1 ano fazendo curso de inglês e não consigo evoluir. Você chega no destino, você em 1 mês, você tem que aprender a falar. Você tem que ir no supermercado comprar sua comida. Você tem que pagar o bus para poder você chegar na escola. Então você vai aprendendo uma palavra daqui, a palavra da outra ali, passa a manhã na escola ou à tarde, e aí você é uma imersão, e o professor não dá aula em português. As pessoas, é tão interessante isso, porque eles são preparados, eles têm uma metodologia que eles já faz parte do trabalho dele de lidar isso todo dia. Eu vou receber estrangeiros que não sabem, alguns já têm um nível, o outro não, o outro é médio, o outro. Então, você começa nessa imersão desde quando você chega no aeroporto. Então, você tem que aprender. A gente vai ter um painel que fala sobre isso, aprender inglês no Brasil e aprender inglês fora. E se complementam. É importante que você já tenha uma base que você não vai chegar cru, mas isso também não é motivo para não ir. Eu já encontrei várias pessoas que eu primeiro tenho que fazer um curso de inglês para eu me preparar para fazer intercâmbio. Eu disse, junte seu dinheirinho e vá fazer intercâmbio primeiro. Você vai, faça um curso online se você quiser, faça alguma coisa. Mas eu quero pagar um curso e um professor particular. Eu digo, você pode? Pode. Faça. Investir em educação aqui e lá sempre vai ser importante, sempre vai dar um up na sua vida. E além disso, né, além de toda a programação, a gente tem uma recompensa para quem vai estar presente. Nós conseguimos, através dos nossos parceiros, né, neste evento, nós vamos ter 11 bolsas de estudos para fazer intercâmbio fora, na Europa, no caso. Maravilha. São 10 bolsas de intercâmbio para a Irlanda e uma bolsa para a Ilha de Malta. E o que eu faço para poder participar e concorrer? É estar presente no evento. Que bom, que bacana. Eu acho que é uma oportunidade de ter acesso a essas informações para quem está se planejando, de traçar um plano, de repente entender melhor, como desmistificar, tirar os tabus aí, entender que é possível, né, que é viável. E eu sou desse time aí como você, de que todo mundo deveria ter essa oportunidade de ter uma experiência mais longa, mais curta, aí, enfim, vai dentro de todas essas variáveis que você trouxe. Mas eu queria fazer uma última pergunta, que é como você posiciona o Ceará hoje dentro desse mercado do intercâmbio? Como você vê, vocês estão trazendo esse evento, isso mostra que há uma abertura boa de mercado aqui, mas eu queria que você traçasse assim para a gente como é que está o perfil do Ceará, de uma forma geral, nesse mercado internacional. Nós temos hoje um crescimento a nível nacional. O mercado de intercâmbio ele cresce em média 20%. Ele teve um crescimento em 2024 de 20%, o interesse e o crescimento do mercado. No ano anterior ele já foi um pouquinho mais. Então, assim, nesse período pós-pandemia de 2018, que a gente já detectava um crescimento de 5%, 8% anualmente. Veio a pandemia, né? Aí com a pandemia a gente teve as fronteiras fechadas com 2, quase 3 anos, as instituições, os países não estavam recebendo, e depois da pandemia a gente teve toda aquela, as pessoas que não conseguiam embarcar em 2020, né? A pandemia começou em 2020, você imagina todos os embarques de 2020 cancelados, 2021, começamos a ter novos embarques em 2023. Aí já tinha um acúmulo e o mercado crescente. Então, de pós-pandemia para cá, esse mercado só cresceu. No Ceará e no Nordeste não é diferente. Inclusive, a gente tem percebido um crescimento gigantesco no setor público. Intercâmbio, ele já conseguiu sair
do privado. Hoje nós já temos muitos gestores públicos investindo na experiência internacional dos estudantes da rede pública. É muito interessante esse dado porque o político, o gestor público que não pensar nisso, ele vai ficar para trás. Hoje nós temos vários estados, por exemplo, Paraná, Pernambuco, Recife, São Paulo, Sergipe, Alagoas, Maranhão, Piauí, que existem esses programas de intercâmbio já para a rede pública. Aqui também no Ceará, a gente teve 2017, 18, 19, esse programa para jovens, né? Já tivemos esse programa até 2019, antes da pandemia. Em 2023, ano passado, houve um retorno desse programa e parece que tem essa tendência de voltar novamente, isso na questão da gestão municipal. Houve uma sinalização por governos anteriores no Ceará de terem criado um projeto, mas ainda não saiu, a gente não viu ainda um projeto na prática, isso já em gestões anteriores, agora a gente está em um outro cenário, mas nós percebemos um interesse imenso dos gestores públicos. E o nosso Ceará precisa, né? A gente está em destaque nacional com o tema da educação pública, e a experiência internacional ela vai ser muito bem-vinda. Está dentro desse mundo, né? Dentro seria desse a cereja do bolo. Seria a cereja do bolo. Já estão fazendo, já está acontecendo. Então, assim, há um crescimento, né, na gestão pública. E aí, outra vez, quebra aquele paradigma de não poder. Né? A gente tem depoimentos lindíssimos das experiências de jovens, né, que eles falam, o meu planejamento, o meu sonho, eu achava que era ser em 2030, eu já estou indo agora, porque o gestor da minha cidade criou esse projeto. Esses jovens, eles nunca mais serão os mesmos depois dessa experiência. Independente seja público ou privado, porque é uma experiência incrível. Fantástico. Queria que você deixasse aqui os seus contatos, as pessoas que querem mais informações, que querem mergulhar mais profundamente aí nesse tema, o que devem fazer. Para quem quer ir para a feira, nós indicamos que façam uma pré-inscrição, até para facilitar e garantir a sua vaga, porque a gente está percebendo uma adesão muito grande desse evento. A gente espera que o próximo a gente já vai precisar de um lugar ainda maior. Vai ser no sábado, no Nina Hub. Você pode se inscrever pelo estudantesinternacional.com.br ou okintercambio.com.br/Feira do Estudante Internacional. E é isso. Sábado no Nina Hub nós esperamos todos vocês. E quem tiver dúvida pode nos acompanhar ou estar lá, ou marcar um café conosco. Nós fazemos isso, trocamos a experiência, as nossas, né, do nosso time que vai estar lá presente, que todo mundo tem experiência internacional, a grande maioria do staff que está na organização tem experiência internacional, e nós falamos isso, a gente conta as nossas experiências também, e a gente quer compartilhar com as de todos para poder fazer essa jornada que é incrível. Eu acho que intercâmbio, vou terminar falando que nós começamos. É necessário, é para todos e para todas as idades. Maravilha. Muito obrigada pela presença. Seja sempre bem-vindo aqui. Obrigado a vocês, obrigado a todos pela oportunidade. A gente fica...